Eu passei uma semana falando sobre um tema, é um tema antigo, mas eu bem acredito que é um tema atual. Quando a gente começa a falar da mesma coisa, em várias situações, é porque Deus está querendo falar conosco. Essa é a minha impressão no Senhor. E aí eu quero que você abra a tua Bíblia aí no livro de Tiago. O livro de Tiago é um livro que, na Reforma, queriam tirar ele da Bíblia, vocês sabiam? Na Reforma, quando os reformadores começaram a pegar as Escrituras, Tiago capítulo 1, versículo 12. Nós vamos ler do 12 ao 15. Porque primeiro acharam que era um livro muito simples, depois acharam que ele era contraditório à pregação de Paulo sobre a graça. Era um livro assim meio contundente nas questões. É um livro que tem 108 versículos, porém, desses 108, 54 versículos são mandamentos. Então é um livro bem forte. Tiago vem a ser irmão mais velho de Jesus, irmão por parte de mãe, né? Meio irmão. Porque por parte de pai, Jesus foi o único. Então, o meio irmão de Jesus. Mas quando olharam para a praticidade do livro, que é a forma direta de ser escrita, porém prática, eles então se convenceram que era uma escritura guiada pelo Espírito Santo e tinha que estar nos manuscritos. E aí incluíram o livro de Tiago. O que me atrai no livro de Tiago é essa palavra, que ele é um livro prático. Tiago fala da prática daquilo que nós devemos fazer de prático. E aí talvez pareça ser muito simples, porque quando nós falamos de evangelho, ou falamos da teologia, as coisas que são difíceis, bem faladas, bem rebuscadas, bem explicadas, são as coisas que nos atraem, porque o homem busca sabedoria, o homem busca conhecimento, o homem busca saber de todos os mistérios, o homem quer saber quantos anjos cabem na cabeça do alfinete, quer falar de teofania, o homem gosta dessas coisas. Porém, a vida com Jesus, a vida no Espírito, é uma vida prática. E a prática é onde a maioria dos homens, se não todos eles, é onde cai, é onde erra, é onde não acerta. É justamente na prática. Praticar é mais difícil do que aprender, do que saber, conhecer. Não é isso? Eu ouvi alguém falando num livro que eu li, não lembro mais qual, que alguém pode falar e explicar sobre a luz sendo cego. Nunca viu a luz. Mas pode ensinar sobre a luz. Porque na teoria tudo se ensina. A dificuldade é praticar. A prática é o mais difícil de tudo. Por isso, os judeus olharam para Jesus e admiraram ele, porque ele falava com autoridade, ele ensinava aquilo que ele praticava, ele ensinava aquilo que ele vivia. Entende? Por isso, aí a gente se depara com um livro onde a prática assusta alguns. E aí, lembrando dele, falando essa semana toda sobre esse assunto, eu queria entrar num tema com vocês que ele envolve totalmente a prática. Porém, toda a nossa prática de tudo que fazemos, ela tem cunho espiritual. Tudo que fazemos tem cunho espiritual. Porque nós vivemos no mundo físico, mas envolto a um mundo espiritual que é tão vivo quanto físico, porém nós não vemos ele. Nós precisamos ter revelação dele. E revelação é tudo. A visão é melhor do que o poder. A revelação do Senhor é melhor do que simplesmente conhecer a letra. Entende isso? Sim ou não? Jesus um dia pergunta para os discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Ele queria saber o censo do IBGE, como é que estava lá fora, o Datafolha, qual era a pesquisa.
quem os homens dizem que eu sou? E eles falaram, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. E aí Jesus, sabendo pelo Datafolha, já sabia que ninguém tinha sido revelado, na verdade, de quem ele era. E de que a fé deles também era muito fraca. Eles acreditavam na reencarnação, eles acreditavam num monte de outras coisas. Eles tinham a fé corrompida e os olhos espirituais fechados. E aí Jesus se preocupa com os discípulos dele. Pergunta assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aqueles que estão andando comigo todos os dias, estão ouvindo a minha voz. Quem vocês dizem que eu sou? E aí no meio de 12, um só fala. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Um só tem a revelação. Pensa numa coisa que nós precisamos orar. Senhor, abre os meus olhos espirituais. Eu preciso ver. Eu preciso te contemplar. Preciso te conhecer. E tem que ser revelado. Amém? É nessa conversa de Jesus que ele revela a igreja. É a primeira vez que a palavra igreja aparece no texto. Primeira vez. Aparece na Bíblia. Jesus fala, e tu és pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Vou te dar as portas do reino dos céus. E a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Já que Pedro teve a revelação, Jesus também revela para Pedro quem ele é. Ele é uma pedra viva no meio de outras pedras, que vão fazer o edifício vivo que é a igreja. Quantos podem dizer amém? Amém? Só que esse edifício vivo, ele não é simplesmente pela revelação e pela fé, ele tem que viver agora. Ele tem que saber viver no meio desse caminho, desse contexto, no meio do mundo sendo salvo, no meio do mundo sendo sal, no meio das trevas sendo luz. Entende? Farol brilhando à noite, ponte sobre águas, abrigo no meio de um deserto onde não tem nada. Essas pedras vivas agora têm que saber viver. Mas essas pedras vivas convivem ainda, e vamos conviver todos os dias, com lutas, tentações, sinucas de bico. Eu estava explicando, fui jogador de sinuca. Quem joga sinuca sabe disso. Você tem um objetivo que é para alcançar, você tem uma bola para você alcançar, porém, quando tem outras bolas na frente, elas te impedem de você acertar a bola que você tem que jogar nela, que dá a tua atacada. Então, o nome disso é sinuca. Você fica numa sinuca. Mas tem uma sinuca que é chamada sinuca de bico, que quem te atrapalha não são as bolas, é a própria mesa. Porque você está no bico da caçapa. E aí, você não tem para onde sair porque o bico da mesa está te atrapalhando. Teve uma irmã que teve essa visão essa semana. Eu entendi ela completamente, na hora que falou a visão, eu entendi dela. Por quê? Porque tem coisas nas nossas vidas que as pessoas, às vezes, nos atrapalham. Né? As criancinhas queriam ir até Jesus, os discípulos não queriam deixar. Estavam lá impedindo. E aí Jesus fala assim, deixai vir a mim as criancinhas. Para com isso. Das tais é o reino. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela queria tocar em Jesus, que ela falou com ela, se tão somente eu tocar nas vestes deles, eu vou ser curada. E a dificuldade de passar no meio dos discípulos, as pessoas estavam à volta dela. Foi com muita dificuldade que ela conseguiu tocar nas vestes. Porque as pessoas estavam à volta de Jesus e impediam ela chegar lá. Entende? Então, às vezes, os entraves na nossa vida estão no meio de pessoas, até daqueles que seguem Jesus. Até daqueles que dizem que estão andando em Jesus, estão te atrapalhando de você poder tocar nele. Mas, na maioria das vezes, somos nós mesmos o problema, a mesa de sinuca. O bico está em nós. A dificuldade é nossa. Porque é na hora das nossas decisões, é na hora daquilo que eu tenho que decidir o que fazer. E aí, quando o problema sou eu, esse é o mais difícil de se ver, porque é bom ver o problema nos outros.
Como é bom, é antigo isso. Olha, é muito antigo. Muito antigo. Adão e Eva pecaram. Quando Deus busca eles no arrependimento, o que Adão falou? Foi a mulher que tu me deu. A sinuca não é de bico. É que tem duas bolas na frente. Uma é o Senhor e a outra é a mulher. Foi a mulher que tu me deu. Aí o Senhor olha para a serpente, para a mulher e fala, e aí, o que tu fez? Ela falou, fui eu não, foi a serpente. Tem outra bola na frente. Aí nessa hora, o diabo olhou para trás, não tinha mais ninguém. Falou, a culpa vai ficar comigo mesmo. Fui eu. Assumiu a culpa, não tinha mais ninguém para acusar. Aí ele recebeu a culpa. É humano isso. É mais fácil a gente ver as sinucas da vida nas outras pessoas, nas bolas que estão fora, do que olhar de bico que nós mesmos nos enfiamos nela. Sim ou não? Não é mais fácil isso? E aí Tiago escreve assim, agora vamos chegar, estou só fazendo a introdução para chegar aqui onde eu quero falar e nem sei se eu consegui, mas vamos nessa. Feliz a pessoa que persevera na aprovação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, ou cobiça, como está na tua tradução, sendo por esse iludido e arrastado, ou engodado, como está aí na tua tradução. Em seguida, esse desejo tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Amém? Qual é a provação que Tiago está falando que nós vamos passar? Ele está falando sobre tentação, porque ele fala que feliz é aquele que é aprovado nas suas provações, e ele fala assim, porque ninguém pode dizer que é tentado por Deus. Então ele está falando de tentação. Jesus fala, quando faz e nos ensina a orar, ele fala assim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Jesus fala para que a gente não caia em tentação, mas ele está então insinuando, ou deixando claro, que todos nós vamos ser tentados. A tentação vai existir. Por que ela vai existir? Porque nós somos pecadores humanos. É isso? Sim ou não? Está na natureza do homem ser tentado? Tá. Mas sabe o que me deixa curioso? Adão e Eva foram tentados, mas não tinham pecado ainda. Mas a tentação veio sobre eles. Não veio? Para pensar. Eu tenho pensado em alguns textos, eu vou falar sobre eles para que a gente possa ter luz daquilo que eu quero falar. Vou começar falando sobre Adão e Eva. Diz que a serpente, está lá em Gênesis 3, se eu não me engano, diz que a serpente, sendo o mais astuto de todos os animais, ele chega diante da mulher com uma arguição, falando para a mulher. É uma conversa, eles estão batendo um papo. E ele chega arguindo, perguntando. Ela fala assim, foi assim que Deus falou, de nenhum fruto tu pode comer? Iniciou um assunto, iniciou um papo. E a mulher falou, não, de maneira nenhuma. Deus falou que a gente podia comer de tudo do jardim, a gente só não podia tocar na árvore do bem e do mal. Porque no dia que a gente tocasse dela, a gente ia morrer. E aí,
A serpente fala, pô, nada a ver, miguinha. Ô, miga, nada a ver. É que Deus sabe que no dia que tu comer desse fruto, tu vai ser igual a ele, vai ser conhecedor do bem e do mal. Aí tem um texto curioso que diz assim, e a mulher vendo que o fruto era agradável de se ver, ela tomou do fruto e comeu. Ela foi lá procurar a árvore, ela devia estar perto da árvore, olhando para o fruto. Ela já estava ali assim, pô, Deus falou que não pode, mas tão agradável de se ver esse fruto, deve ser gostoso. E a amiga chegou perto só para dar uma forcinha. É o que Tiago está falando, ninguém diga que por Deus é tentado, porque Deus não tenta ninguém. Deus não pode ser tentado, porque não existe mal em Deus. Só existe bem. Então ele não pode ser tentado pelo mal. Mas nós podemos. A mulher já estava tentada pelo fruto. Ela já estava engravidando, ela só ganhou uma forcinha para que aquele pecado fosse consumado, para que nascesse, para que fosse gerado. Consegue entender isso? Eu conheci um jovem que um dia trabalhava na cidade, todo dia ele passava ali na Largo da Carioca, tem uns filmes que passa, tem um cinema que passa striptease, sexo explícito, porque cansaram de passar na tela do cinema, vamos fazer ao vivo. E aí ele passava pela porta todo dia, sendo tentado. Passava olhando as placas, as fotos para entrar, mas ele não entrava, porque ele falava assim, não, é pecado. Meu pai sempre me ensinou que isso é pecado. Pô, Deus, é crente, né? Ah, Jesus, me segura Jesus, me segura Jesus. E um dia ele está lá parado na porta, chega um cara do lado dele assim, com cara de matuto, fala assim, tu vai entrar? Aí ele arrumou uma desculpa para não dizer que era crente, falou, não tenho dinheiro não. O cara falou, pô, eu pago a tua, estou doido para entrar, mas estou com vergonha de ir sozinho. Aí ele entrou. Aí depois veio confessar o pecado chorando, eu falei, tu não viu o diabo? A tentação ela é tão forte que te cegou para você não ver a ação do diabo. Qual é a probabilidade de alguém querer assistir uma coisa e querer pagar para você entrar porque está com vergonha de ir sozinho? No mundo que a gente vive hoje. É o papel da serpente, trazendo um engodo. Você é engodado pelo pecado. Entende isso? E aí, dá à luz o pecado. Porém, a gente não vê. Se eu tivesse como mostrar o mundo espiritual, a gente ia ver isso com mais clareza, mas eu não tenho. A minha oração é que o Espírito Santo te mostre hoje, na minha tentativa de pregar sobre isso. Quero te falar sobre um homem de Deus. Quem que se considera aqui que é de Deus? Pouca gente, hein? Vou mudar a pregação, vou começar a fazer uma pregação evangelística. Quem sabe você entrega a vida a Jesus hoje? Quem pode falar assim, eu sou de Jesus? Amém. Fala mais alto para acordar quem está do teu lado. Eu sou de Jesus. Amém. A Bíblia tem um registro de um homem de Deus, com testemunho de Deus. Diz que Deus falou assim, achei Davi, meu servo, homem segundo o meu coração. Esse é o testemunho que Deus dá, de um homem. Pensa num testemunho que eu queria um dia ouvir de Deus. Achei aquele narigudo, meu servo.
Homem segundo o meu coração. Ia ficar cheio de si, não ia? A mulher já denuncia ali, ó. Já, ops. Ela me acha metido, porque eu falo para ela que ela tem bom gosto. Eu digo que ela é uma mulher exigente. Ela gosta sempre do melhor. Estou elogiando ela. Por isso que ela casou comigo. Aí ela disse que eu sou cheio de si. Então, Davi, a história está escrito assim. E aí, eu queria contestar, porque a gente ouve as pregações, se baseia nas pregações e tem aquele fato, aquela história, como sendo a verdade daquela pregação que você ouviu. Mas eu, de vez em quando, eu gosto de entrar no cenário, e começo a analisar as situações. Tem um filme que passa, que eu gosto, eu já não sei o nome. Não sei se é CSI, um negócio desse. Os caras estão investigando, aí eles estão no lugar e ficam imaginando como foi o crime, como foi que aconteceu. Né? É CSI, né? Eu gosto de fazer isso com a Bíblia. Eu gosto de chegar lá e começar a pensar como é que foi, o que o cara estava pensando. Então, o texto está escrito assim. Era tempo dos reis irem à guerra. Davi, porém, ficou no palácio. Né? Se eu não me engano, 1 Samuel 11. Se não for primeira, é segunda. É uma dessa aí. Está na circunvizinhança. Davi, porém, ficou no palácio. Era tempo do quê? Dos reis irem à guerra. Davi ficou onde? Palácio. E aí diz que ele está lá no palácio e ele olha e vê uma mulher tomando banho. No quintal da sua casa, no banheiro, não sei como é que era banho nessa época. Não estava lá, mas ele vê a mulher tomando banho, vê que a mulher é uma mulher bonita. E aí Davi logo é tentado, dá logo uma onda no coração dele. E aí ele chama o empregado dele lá e pergunta assim, quem é aquela mulher que está tomando banho ali? Era algo que todo mundo estava vendo, não foi só ele que viu. Amém? O empregado viu? Ah, é Betseba, mulher de Urias, teu servo. Aí Davi, tá, chama ela lá, quero bater um papo com ela. Aí chamo Betseba. Chega lá, Davi abraça Betseba, leva ela para a cama e ela fala, não, meu senhor, não, me larga, senhor. Não faz isso não, me deixa. Não faça isso que é pecado. E aí Davi então cai com a mulher. Pergunta. Davi não sabia que ela era casada? Davi sabia que Deus disse que o adultério, aquele que adulterava, tinha que morrer? Sim ou não? A mulher pega em adultério com o homem, morria ele e ela apedrejado. Davi sabia disso? Ele sabia que estava transgredindo a lei de Deus? Sabia. Mas ele já estava grávido da cobiça. Porque eu fiquei olhando essa historinha e muita gente fala assim, o pecado de Davi foi porque ele devia ter ido para a guerra e ele não foi. Deu bobeira, ficou no palácio, dançou. Isso não é verdade. Amados, isso não é verdade. Qual é a probabilidade de Davi não conhecer essa mulher? Eu vou falar para vocês quem é o marido dela. Urias. É um dos valentes de Davi, é um servo que acompanha Davi desde a caverna de Adulão. Desde que Saul andava atrás de Davi querendo matar ele, esse cara já está com ele. Quando Davi era lá pistoleiro, miliciano, fugindo de Saul, aí fez a milícia dele, protegendo aqueles mais fracos, ganhando dinheiro com isso, enquanto estava fugindo, Urias estava com ele. Esse cara, Urias, ele era tão amigo de Davi que morava do lado do palácio. Já viu um empregado que mora do lado da casa do patrão?
Quem conhece? Quem tem um empregado em casa que é vizinho do patrão? Tu mora lá no condomínio de luxo, assim, é a casa do lado? O dono, a mulher dele, o dono é teu empregado. É ele que lava teu carro, briga por tua causa. Existe essa possibilidade? Não. Esse cara sendo amigo íntimo, morando lá do rei, existe uma possibilidade dele não conhecer a mulher dele? Dele ter que perguntar, quem é essa mulher aí? Nunca vi na vida? Da onde surgiu? Casou ontem, que não falou para ninguém. Nada. Certamente Davi participou desse casamento. Para honrar o servo. A intimidade de Davi era tão grande com esse homem, que quando a mulher engravida, porque aí Deus não deixa nada, fala assim para mim, Deus não deixa nada oculto. Amém? Jesus falou isso. Tudo que está oculto vai ser manifesto à luz. Até os pensamentos dos homens. Não é só o que você faz. É o que você pensa também. Também vai ser manifesto. E aí Davi caiu, achou que ia ficar por isso mesmo. E aí a mulher manda uma notícia para ele assim, olha, estou grávida. Marido está na guerra. Quem é o pai? Aí Davi, para dar jeito nisso, para arrumar a história, ele chama o cara da guerra. Traz Urias da guerra. E o cara vem. Para onde? Jantar com o rei, beber, sentar na mesma mesa que ele, no palácio. É alguém desconhecido, amado? Sim ou não? Não pode ser desconhecido. Tem tanta intimidade que o rei dá uma palavra para ele, dá uma ordem, fala assim, ó, vai para a tua casa e fica com a tua mulher, e ele fala, de maneira nenhuma, vou dormir do lado de fora. Eu sou fiel aos meus. Eu sou fiel aos meus. Os meus irmãos estão na guerra, por que eu vou ficar em casa desfrutando da minha mulher se eles estão lá na guerra? Eu vou dormir do lado de fora. É como Deus enfiando a faca, a espada no coração de Davi. Ele é fiel aos amigos dele, é fiel a você, está lá lutando, mas você não foi fiel a ele. Aí Davi, então, planeja a morte de Urias, vira um assassino, mas aí Deus traz um profeta e confronta. E aí expõe o pecado de Davi. Qual foi o pecado de Davi, amados? Fala para mim. Hein? Ele já cobiçava. Ele já flertava com aquela mulher no dia a dia. Ela também flertava com ele. Ela também estava lá se exibindo, tomando banho para ele ver. Eles já tinham essa conivência um com o outro. Quando Davi não foi para a guerra, é porque ele já queria essa oportunidade de estar sozinho com ela, porque o pecado o cara planeja. Como vai fazer? Ele já estava lá na porta, igual estava lá o irmãozinho lá na porta, lá na Rua da Carioca, ou Eva olhando para o fruto. Só precisou de uma ajudazinha, de um amigo. Só precisou de quem fosse lá buscar a mulher, o servo. Nesse caso, o diabo. Só precisou disso. E aí o pecado deu a luz. O pecado deu a luz. Eu queria deixar um ensino muito claro contigo hoje. Eu queria que você repetisse comigo, gostando ou não. Fala assim, é melhor confessar a tentação do que confessar o pecado. Amém? Porque quando eu confesso a tentação, eu coloco o diabo para correr de mim e eu fico fora da área de risco. Quando Pedro fala vigiai e orai, e ele coloca vigiar na frente,
É porque vigiar é não se colocar em situação de risco. É estar atento. Entende isso? É fugir do pecado. Então, confessar a tentação é sempre melhor do que confessar o pecado. Porque para o pecado não tem bom. Eu queria que você entendesse isso. Não tem bom. Adão e Eva tinham comunhão com Deus todos os dias. Todos os dias. Na virada do dia, Deus vinha ter com Adão. Não era falta de espiritualidade. Foi feito à imagem e semelhança de Deus. Sucumbiu na tentação. O único que não sucumbiu na tentação foi Jesus. Porque sendo Deus, não pode ser tentado pelo mal. Nós não. Nós somos irmãos de Jesus, assim como Tiago escreveu essa carta. Nós somos meio irmão. Nós somos filhos por adoção. Tiago era filho de Maria. Entende isso? Nós precisamos de manutenção, vigilância e cuidado nas tentações. Necessitamos de sinceridade com Deus e com os homens. Porque senão pode ser o homem segundo o coração de Deus. Cai. Sucumbe. Porque o diabo ele tem uma única virtude. O diabo tem virtude. Não acho que ele é só mau, não. O diabo tem uma virtude. Ele é persistente. Ele não desiste nunca. Não desiste. Não dá trégua. Não espere trégua do teu inimigo, porque ele não vai te dar. E aí Davi conseguiu destruir a família dele. Porque o pecado tem consequência. Deus perdoa o pecado? Sim ou não? Anima o pregador, amado. Deus perdoa o pecado? Mas o pecado tem consequência. Davi pecou, Deus perdoou. Mas duas coisas aconteceram. O filho dele, o fruto do pecado, morreu. Deus falou, esse filho vai morrer. Morreu. Teve oração, jejum, nada que desse jeito. E outra coisa Deus falou, a espada nunca mais vai sair da tua casa. Outra consequência. Deus perdoa, mas o pecado traz consequência. Entende isso? Sim ou não? Posso te falar agora do filho de Davi? Davi tem um filho chamado Amon ou Aminon. Está em 1 Samuel 13, eu acho. Ou 1 ou 2? 2 Samuel 13. E esse irmão, ele fica tentado pela irmã Tamar. Ele tem uma irmã de sangue, Tamar. E ele se apaixona por ela, mas ele tem uma paixão por ela carnal, ele quer se relacionar com ela sexualmente. E ele chega a ficar doente por isso, ou ele fingiu que ficou doente, ele ficou desgostoso, em depressão. Tu já ouviu alguém em depressão na vida? Porque quer pecar e não consegue? Porque a outra parte não quer? É verdade, amado. Tem gente que fica triste porque não consegue pecar. É que vocês não estão pastoreando bem aí, porque se você estivesse no meio do povo, você ia ver. Tem gente triste, porque queria pecar, mas não conseguiu. Entende? O que eu ouço de gente falando, mas eu queria tanto. Por que, meu Deus? Por que pecado? Aí chega a ficar triste. É pecado. Esse foi o problema de Amon. Mas Amon, ele também tinha um amigo. Olha só. Eva tinha uma amiga.
A serpente. Só tinha, queria que você entendesse isso, só tinha Adão e Eva, o diabo tinha um jeito. Foi a primeira incorporação demoníaca da história. Satanás incorporou no corpo da serpente, a antiga serpente, que ele precisava atuar. Tu acha que ele não atua hoje? Atua. Hoje não precisa de serpente, tem gente pra caramba aí para ele. Assim, ó. Cheio de amiga e migo. Miga e migo. Miga sua louca. Aí Amon tem um amigo que fala para ele assim: migo, seu louco. Tem um jeito. Tem um jeito de criar oportunidade. Fala que ficou doente. Pede para o teu pai mandar ela para cuidar de você, fazer comida, chazinho, canja, né? Caldinho de peixe, sei lá. E aí, quando ela estiver aqui, só ela e você, aí você... Agora eu não posso usar o termo da sinuca, que não vai cair legal. Aí você conclui o teu intento. Aí eu entro de novo na história para olhar essa cena. Está lá Tamar fazendo a comidinha para Amon, ele pega, quando vem trazer para ele na cama, ele puxa ela para a cama e ela fala assim: não, meu senhor, não faz isso não. Pelo amor de Deus, isso é pecado. Me deixa, me deixa. E aí eles caem sexualmente. Qual é a possibilidade disso ter acontecido à força? Eu sei que os feministas vão me pegar aí depois, falando assim: foi estupro, tocaram no corpo da mulher, meu corpo, minhas regras. Mas eu estou falando da história lá desse tempo. A história é assim mesmo. Deus deixou escrito. Vou te falar como é que Deus julgava essa coisa. Moisés deixou escrito na lei. Era assim: se um homem forçar uma virgem, e o lugar onde ele forçar essa virgem for num campo, que se ela fosse correr, ela não ia chegar para lugar nenhum, porque ela ia ser alcançada por ele. Se ela gritasse, ninguém ouvia ela. Morre ele apedrejado e ela não. Pena de morte para ele. Mas se o lugar foi na cidade, se ela gritasse, alguém ouvisse, se ela pudesse correr para chegar em algum outro lugar onde tivesse pessoas para proteger ela, e ela não fez isso, morre os dois apedrejados, pena de morte por dois. É assim que a lei instituía. Era assim. E a lei falava mais do que isso. Se um homem se deitar com a irmã dele, filha do pai dele ou filha da mãe dele, morre os dois apedrejados para que o mal saia do meio de vocês. Está escrito. Responde para mim, amado, qual é a possibilidade de Amon e Tamar não saberem disso? Nenhuma. Eles conheciam a lei. Eles estavam como pai naquele flerte. É pecado, mas eu quero. Deve ser bom, mas Deus diz que não pode. Já vinham no flerte. Só precisava da oportunidade, que foi o que o amigo lá oportunizou para eles, estarem juntos. Um homem, uma mulher e a cama. Foi só isso que eles precisavam. Porém, como geralmente acontece, depois do pecado, não existe prazer. Não existe. Depois do pecado não existe prazer, por quê? Porque o pecado tem consequência. Eu converso com gente. Eu convivo no meio de gente. Eu conheço gente que começou uma vida no pecado e aí abraçou o pecado, depois resolveu casar, arrumar a vida no pecado, mas nunca foi feliz na vida.
Porque o pecado traz consequência. Consegue me entender isso? Sim ou não? Aconteceu exatamente assim com Aminon. Depois dessa noite, ele teve nojo da irmã, ele não queria mais, ele só queria para aquilo. A única intenção dele era satisfazer o desejo dele. Depois que ele satisfez o desejo dele, ele não precisava mais dela. E aí diz que ela vivia triste pela cidade, chorando, oprimida, amargurada. E aí eu entro nessa história também para olhar o coração dessa mulher e falar assim, tadinha dela, ela está assim porque o cara não quer mais ela, e agora o que ela vai fazer da vida? Ela perdeu a virgindade dela. Não, nada disso. Ela só está assim porque ela foi rejeitada por ele, porque ela continua amando, continua gostando do cara, ela queria continuar no pecado. É que eles tinham posição, ele era filho do rei. Se ele fugisse com ela para algum lugar e fosse viver, ele ia ter que trabalhar, ia ser um plebeu, ia ter que entrar no exército para uma guerra, a vida ia ser mais difícil. O lugar confortável de viver era ali, porém, com o pecado não dava para ficar ali. E agora ele não quer mais ela. E ela está naquela, se eu denunciar ele, eu morro também, porque eu também pequei. Ô sinuca de bico. A sinuca de bico. Mas depois do pecado consumado. Entende o que eu falo? Esse pecado custou a vida de Amon. E fez o irmão dele ser um assassino, que foi Absalão que matou ele. Fez o irmão dele se revoltar contra Deus e contra o pai, por conta desse pecado. Fez o irmão se levantar para tomar o trono do pai. E mais uma vez esse fato acontecer, porque Absalão estuprou as mulheres do pai dele no telhado da casa para que todo Israel visse. Porque era um filho sendo tentado pela mesma cobiça que o seu pai foi e o que seu irmão foi. Ele queria a mulher do pai dele. Ele queria o lugar do pai dele. Ele queria tudo que o pai dele tinha. Porque ele teve uma visita de um amigo dele, que mostrou para ele as coisas que ele poderia ter, fora da vontade de Deus. Porque se Deus quisesse que ele fosse rei, tinha colocado ele no trono. Se Deus quisesse que ele tivesse as mulheres como a do rei, Deus teria dado para ele. O problema do pecado é esse, que nós queremos aquilo que Deus não nos deu e aquilo que Deus falou não pode. É isso que atrai o homem. Tem um ditado mundano que diz que nada é melhor do que o proibido, mas o coração do homem é assim mesmo. Por isso Salomão deixou escrito em Eclesiastes que, não havendo logo a sentença sobre a má obra, o coração do homem tende a cada dia a fazer mais o mal. Por quê? Porque o coração do homem é mau. É preciso ter uma vida com Deus. É preciso viver com Deus. É preciso fazer a manutenção da vida com Deus. Nós temos que tomar mais cuidados com as nossas tentações, com as coisas que mexem conosco, com as coisas que o diabo vem como teu amigo, para que você bote ele para correr de você. Jesus expulsou o diabo na tentação falando assim, não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito. Amém? Nós não podemos falar isso. A gente não pode olhar para o diabo e falar, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele vai falar, mano, que Deus é você? Vai dar ruim, vai tomar uma surra. Mas você pode falar assim, eu vou viver minha vida na luz, porque na luz você não habita. Eu vou confessar os meus pecados e as minhas tentações, porque no ambiente da luz você não entra. O teu ambiente é trevas. Eu vou viver num ambiente onde você não pode me tocar. Entende isso? Sim ou não? Eu chamo isso de aborto espiritual. Tem um aborto que Deus permite. Existe um aborto que Deus permite. É quando eu aborto o pecado.
É quando ele entra, quer dar a luz, e eu falo, fora daqui, coloco ele para fora. Esse aborto Deus permite, esse aí eu posso garantir. Esse aí você não precisa ter medo desse pecado, porque não vai ser pecado. Deus vai todos os dias te animar a abortar esse mal de você. Porque se você fizer isso, você vai começar a viver uma vida com sucesso com Deus, com triunfo. Se eu fosse um escritor como Salomão, eu ia falar assim, tem um mal que eu vejo debaixo dos céus. Homens e mulheres que deixam serem enganados pelo seu próprio coração e pelo diabo e entram no meio do pecado, conhecendo a Deus. Esse mal existe debaixo dos céus. E eu preciso denunciá-lo. Eu preciso falar dele. Eu passei essa semana falando sobre isso e falando com Deus, Senhor, domingo, se essa inspiração continuar em mim, traz aqueles que precisam ouvir. Traz aqueles. Porque esse amigo, ele entra nos relacionamentos sexuais entre homem e mulher, mas ele entra também nos tronos dos reis. Ele entra nos lugares de posição. Ele influencia com a inveja. Ele influencia com ódio, com desprezo. Ele vai influenciando. O que ele quer é que você peque. Entende isso? Ele vai colocando barreiras no coração das pessoas umas com as outras. Ó, Absalão, ele quis, aumentou, tá vendo? Quando chegou em Absalão, o que ele queria? O trono do pai. Ele queria sentar no lugar do pai dele, no trono do pai. Queria ser rei. E ele já vinha assim antes. Alguém ia lá pedir conselho para o rei, ele ficava no meio do caminho. Quando a pessoa voltava, ele falava assim, qual foi a tua causa? Qual foi a tua causa? Ah, minha mulher me xingou e eu queria matar ela, mas o rei falou para eu perdoar ela. Ah, eu julgarei a tua causa melhor. Tu tem direito, mata essa mulher e pega aquela outra que é mais bonitinha que você está querendo. Era assim que Salomão ficava no meio do caminho. Absalão. Absalão ficava exatamente assim no meio do caminho, querendo saber qual era o conselho do rei para falar que ele daria um conselho melhor do que o do rei. Ele já estava querendo já o trono do pai. Ele tinha um amigo com ele. Ele tinha um amigo que abraçou ele. Esse amigo tem que correr da tua vida, da minha. Amém? Esse amigo que fala assim, amiga sua louca, você fala assim, amiga endemoniada, sai daqui. Mete o pé. Para trás de mim, Satanás. Entendeu? Joga a luz. Porque na luz as trevas não permanecem. Na luz o diabo não se cria. Esse ambiente ele não sabe viver. Esse é um ambiente feito para nós. Nós temos que aprender a viver nele. Quantos podem dizer amém? Amém? Quero orar por você. Eu quero orar para que haja um aborto coletivo. A gente faz casamentos coletivos. Eu quero orar hoje por um aborto coletivo. Um aborto espiritual. Um aborto do mal. Um aborto daquilo que tem tentado você. Daquilo que tem colocado no teu coração desejo pelas águas proibidas. Aquilo que tem colocado no teu coração o desejo de não obedecer o pai. Aquilo que coloca no teu coração, eu vou te falar como esse teu amigo fala contigo. Ele fala assim, olha, inútil é servir a Deus. Malaquias 3. É isso que ele fala.
Porque os ímpios estão fazendo tudo errado aí, estão prosperando. Eles que são felizes, bem-aventurados. Olha lá, mete o pé na jaca à vontade, não acontece nada. E eu estou aqui preso nessa religião doida, falando que tem um rei chamado Jesus que não me deixa fazer nada. O Senhor fala assim em Malaquias 3 sobre esse argumento que o teu amigo fala e faz você repetir. Ele fala assim, olha, as ações de vocês, eu tenho diante de mim um memorial escrito, diante de mim. E naquele grande e terrível dia do Senhor, eu vou poupar vocês como o pai poupa seu filho. Nesse dia, você vai ver a diferença de quem serve e não serve ao Senhor. Nesse dia, você vai ver a diferença. Amém? Se o que nos norteia não é o céu, não são as coisas do alto, não são o Senhor, nós vamos sucumbir na terra. Entende isso? Se o que nos norteia não for o celestial, as coisas dessa terra vão engodar a gente, vão nos encher, vão nos desviar. Mas bota esse teu amigo para correr. Aborta a missão. Aborta esse sentimento. Aborta esse mal que veio sobre o teu coração. Bota ele para fora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus. E, Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, o nosso coração. Porque, Senhor, Davi declarou no salmo escrito, nós demos um nome e um número para ele, de Salmo 139, mas era uma oração de Davi, ou uma canção, porque salmos são músicas. E Davi fala assim, Senhor, aonde eu me esconderei da tua face? Teus olhos veem em qualquer lugar, Senhor. No mais alto céu, no mais profundo abismo, no meio de densas trevas, ali tu me vê. E Davi não só declara isso, não, ele fala que tu sabe o que está dentro de nós, Senhor, aquilo que nós achamos que tu nem sabe. Porque ele fala assim, antes que a palavra chegue na minha boca, tu já conhece. Ela já é conhecida tua. Paizinho amado, nos ajuda em nome de Jesus a colocarmos para fora aquilo que nos faz mal dentro. Atrai os nossos olhos para olhar diretamente para Ti e buscar as Tuas coisas. Eu sei que falando hoje aqui, Senhor, tem pessoas aqui que precisam abrir mão, não só de tentações, abrir mão de pecado. Precisam renunciar o eu. Precisam renunciar sentimentos. Precisam olhar e ter uma proposta clara contigo. Mas eu sei que não sabe como fazê-lo. Porque nós, Senhor, não temos essa capacidade, nós precisamos do Espírito Santo. E aí eu oro, nessa manhã, desse dia que Tu nos deu, derrama o Teu Espírito sobre nós. Senhor, envia o Teu amigo,
Porque o nosso inimigo tem se chamado de amigo. Mas nós temos um amigo, Senhor, que pode nos conduzir a toda a verdade, pode nos sustentar, pode nos manter de pé. Envia o nosso amigo Espírito Santo nessa hora. Porque nós não só queremos tocá-los, nós queremos ser tocados na manhã desse dia. Espírito Santo, abre os nossos olhos espirituais. Fala poderosamente nessa manhã. Faz um aborto coletivo do mal, Senhor, que tem trazido, Senhor, tanto problema na vida dos meus irmãos, Senhor. Tira de nós tudo que não provém de Ti, Senhor. Restaura a nossa vida. Senhor, Davi deixou escrito também, Senhor, depois do pecado dele, ele falou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável, reto. Quando ele fala renova, é porque ele perdeu, porque deu vazão e atenção a esse amigo, inimigo que se chama de amigo. Mas ele pode ser renovado, e aí eu te peço esse renovo hoje. Renova mentes na manhã desse dia. Renova corações na manhã desse dia. Renova a unção, Senhor, na manhã desse dia. Traz restauração. Traz purificação. Faz, Senhor, com que possamos sentir novamente o arder do Teu Espírito. Restaura vidas. Seja uma manhã restauradora. Eu quero falar em nome de Jesus, diretamente contigo. Seja restaurado hoje. Seja restaurada hoje. Em nome de Jesus. Seja tocada na tua mente hoje, no teu coração. Haja um toque hoje, corpo, alma e espírito. Seja equalizado hoje. Seja equilibrado hoje. O teu corpo, a tua alma e o teu espírito, em nome de Jesus. Receba do Espírito Santo agora. Receba graça. Receba unção, receba restituição, receba uma carga de convencimento do Espírito Santo hoje, para que você aborte todo o mal de dentro de você hoje, para que você saia daqui hoje com uma proposta de uma nova vida, de uma nova caminhada, em nome de Jesus. Que você saia da tua enfermidade da cama querendo que o pecado venha perto de você. Que você saia das varandas do teu palácio, onde você contempla o teu pecado lá fora. Que você saia do pé da raiz dessa árvore, onde você tem olhado para o fruto proibido. Seja tocado hoje pelo Espírito Santo e seja livre. Seja livre. Seja quebrado hoje todas as cadeias, todas as barreiras, todas as amarras. Seja desfeito hoje toda a obra do diabo, toda a proposta do diabo na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a glória do nome do Senhor. Quantos podem dizer amém? Seja assim, em nome de Jesus.